Nicodemos, outra coisa que se fala muito agora é sobre tribulação, né? É. Pandemia, guerras, rumores de guerra, anticristo e tudo mais, mas eu fico me perguntando se em outras épocas também não se falava isso, né? Imagino que Hitler, quando teve a ascensão de Hitler, Segunda Guerra Mundial, esse é o anticristo, estamos começando a tribulação. Como a gente saber se tem sinais o que a gente faz, né? Certo. Olha, Rogério, eu acho o seguinte, eu acho que há uma má compreensão muito comum do sermão escatológico de Jesus, que inclusive você citou. Você citou uma passagem aí agora. Jesus, indagado pelos discípulos sobre como seria o fim do mundo e quando é que ele voltaria, não é? Exatamente. Aí ele deu uma lista de coisas que na época era meio impensável. Ele disse que surgiriam guerras, rumores de guerras. Havia a chamada Pax Romana, o Império Romano estava em paz, né, mantida a força militar, mas estava em paz. Mas ele disse, vai ter guerra, rumores de guerra. Vai ter epidemia, vai ter terremoto em muitos lugares. Tudo bem? Vocês vão ser perseguidos. Ora, por causa do meu nome, Jesus estava cercado de 12 pessoas, fugindo dos judeus, no Alto Monte das Oliveiras, procurado para ser traído por Judas em breve, seria logo depois, e ele dizer que as pessoas iriam fazer uma religião em nome dele e que se tornaria tão importante que seriam perseguidos, naturalmente, por conta da mensagem. Então o cara era, desculpa falar ele chamar de cara, né? Mas ele era, assim, ou lunático, megalomaníaco, né? Como é que um dia tem uma religião que seria perseguida pelo mundo todo? Ele disse assim, vocês serão levados aos reis e governadores por minha causa. O evangelho vai ser pregado no mundo todo. O evangelho é a mensagem a respeito dele. Que, rapaz, como assim? Daqueles 12, um traiu, outro negou e 10 fugiram na hora que os soldados chegaram lá. Então, ele falou a respeito de um período de grande sofrimento, né? Que tudo isso em meio a um período de grande sofrimento que viria sobre os seus discípulos, viria sobre o mundo. Como é que ele poderia ter acertado? Porque quando a gente olha 2000 anos para trás, ele acertou tudo. Depois que Jesus falou isso, nunca parou de ter guerra, o Império Romano esfacelou logo depois, não parou de ter guerra, terremoto, epidemia, peste. Pensa nas pestes que tiveram na Europa, especialmente a peste negra, peste bubônica, que eliminou a peste negra, né, que eliminou quase que a Europa inteira, o coronavírus, perseguição dos cristãos. Os cristãos foram perseguidos pelos primeiros 10 imperadores, e depois não teve uma época da história da cristandade que o cristianismo não foi perseguido. Cortina de ferro, cortina de bambu, países onde o cristianismo não é permitido, como por exemplo alguns países islâmicos onde isso não é permitido, alguns países comunistas onde isso não é permitido, o cristianismo. Então, é a religião mais perseguida do mundo. Então, o que é que essas coisas provam? Quando, por exemplo, estoura uma guerra lá no Oriente Médio, Israel, vem um desastre como esse das enchentes, vem o coronavírus, o que é que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa é que Jesus está voltando, mas esses sinais não foram dados para a gente marcar a chegada da vinda de Jesus, mas para ter certeza de que ele vai voltar, porque se ele acertou nessas coisas, ele também vai acertar quando ele diz que aí, então, eu vou voltar. Vocês verão o meu sinal nas nuvens vindo com os anjos. Então, quando eu vejo essas coisas, e eu vejo o sofrimento que a humanidade toda passa, eu interpreto a tribulação não só como um período único específico, mas como sendo a constante durante todos esses séculos, desde que Jesus falou, sempre, como você mesmo disse, né? Nós, pouco tempo saímos da Segunda Guerra Mundial, antes disso a Primeira, as guerras que marcaram a Idade Média, as cruzadas e tanta guerra, não houve um dia em que não tivesse uma guerra, um país contra outro, aqui nesse mundo. Então, eu não digo assim, é a grande tribulação, eu digo, isso faz parte dos sinais que Jesus disse que haveriam de acontecer para garantir que só ele resolve esse mundo e que ele está chegando para fazer isso. Diante disso, o que é que eu faço? Eu amo, eu adoro, eu sirvo e eu quero viver para a glória dele em tudo que eu fizer. Isso aí é a reação correta diante
da veracidade, quando a gente constata a veracidade de tudo aquilo que Jesus falou, Rogério. Mas estamos vivendo uma época, muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. São sinais, de qualquer forma, são sinais? Eles são sinais de que o mundo não tem conserto por ele mesmo, que os esforços humanos não vão resolver. São sinais de que alguma coisa está radicalmente errada na realidade, na criação, na humanidade, no mundo. É sinal de que algo pior vem pela frente e sinal de que esse mundo precisa de um clímax, o que os americanos chamam de closure, é um encerramento pacífico, porque, como você disse, tem muita coisa acontecendo, o mundo em guerra, pontas abertas, avenidas novas, coisas inimagináveis acontecendo e parece que tudo está ficando fora de lugar, precisa de chegar um momento de, né, arredondar, fechar. Está tudo levando para isso. Isso vai acontecer quando Jesus vier. Antes disso, não. E qual é o sentimento que a gente tem que ter em relação a isso? Medo? Atenção? O quê? Se você ama Cristo, se você de fato ama, crê nele e entregou sua vida a ele, é um sentimento de expectativa boa, ao mesmo tempo de tristeza pelo que vai acontecer com aqueles que rejeitam o Evangelho e rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. E o próprio Jesus disse que nós deveríamos estar vigilantes diante disso, estar preparados, viver uma vida correta, viver uma vida que esteja de acordo com a palavra de Deus. É essa a atitude que nós deveríamos ter. Amor ao próximo, cuidar dele, mas sempre na esperança da vinda do Senhor Jesus. Tendo consciência de que não há remédio para esse mundo. Isso não quer dizer, Rogério, eu não quero ser mal interpretado. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o bem, não deva fazer o bem. Não é deixar rolar. Não, mas é a gente fazer isso tendo consciência que a solução final, ela é sobrenatural, é Cristo, não tem outra. Entendi. Tem umas perguntas aqui dos membros que mandaram pra gente. Manda lá. Deixa eu ver aqui. Essas são as mais difíceis, viu? Exatamente. Olha aqui o R. Kilpert. Como você equilibra a interpretação tradicional das escrituras com a evolução dos valores e contextos sociais modernos? Que a Bíblia foi escrita num tempo. Sim. E o mundo está em outro hoje. Como a gente faz isso? Acho que foi isso que ele perguntou. Sim, uma pergunta muito boa. A Bíblia, na verdade, é um livro muito antigo, né? O último livro dela foi escrito há 2000 anos e o primeiro há 3.500 anos. Então, ele foi toda escrita no Antigo Oriente, na cultura, no mundo do Antigo Oriente, em línguas que não se falam mais. Então, é isso que a gente chama de distanciamento. Ela é o distanciamento hermenêutico, né? A Bíblia está distante de nós. Para vencer isso aí, nós precisamos primeiro estudar, conhecer as 3 línguas, conhecer o ambiente do Antigo Oriente, hebraico, grego e aramaico. Conhecer o Antigo Oriente, a cultura do Antigo Oriente, das civilizações daquela época. E isso traz alguma luz para a gente entender por que é que determinadas coisas foram ditas. O que a gente precisa fazer, quando a gente lê a Bíblia, é a distinção entre aquilo que é cultural e aquilo que é ou que são valores eternos, universais, atemporais, não é? Atemporais. Então, esse é o grande desafio hoje. O mundo hoje pode ter mudado, mas o ser humano continua o mesmo. Ele continua interessado em fazer dinheiro, guerra e sexo. Só que isso ele faz hoje com a inteligência artificial. Não é? Mas sempre foi esse o interesse. A necessidade básica da humanidade é a mesma de dinheiro, prazer, celebridade, reconhecimento, enfim, tudo isso aí que a gente vê que caracteriza o mundo moderno e que lendo a gente vê que sempre foi a mesma coisa no passado. Mas as necessidades fundamentais permanecem a mesma. O grande desafio, respondendo a pergunta, muito, muito boa, o grande desafio do intérprete, do pregador, que vai pregar a Bíblia, é ele responder essas 2 perguntas quando ele está lendo um texto. Primeiro, o que é que o texto quis dizer na época em que ele foi escrito? E segundo, o que é que o texto quer dizer hoje para nós? Isso, a primeira parte chama-se exegese, que é a interpretação do texto à luz do seu contexto histórico-cultural, e a segunda parte é homilética,
que é a parte da preparação, da entrega daquela resposta para as necessidades de hoje. Vou dar um exemplo, aqui que é briga no meio dos evangelhos, não todos os evangelhos, mas de alguns. Lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que a mulher, para orar e falar na igreja, ela tem que usar o véu. E aí vem a pergunta, isso aí é cultura ou é princípio? Quando a gente lê o texto, a gente vê que Paulo está defendendo o véu, porque na verdade ele está defendendo o princípio de que Deus fez o homem e a mulher diferentes e que o homem é o cabeça e a mulher a sua ajudadora. E que na época do apóstolo Paulo, o véu representava, ou toda mulher honesta, toda mulher casada, toda mulher séria, ela usava um véu na cabeça. E não só na cultura judaica, cultura grega, romana, era a mesma coisa. Então, a mulher tirar o véu era um escândalo. Então, o apóstolo Paulo diz, a mulher pode orar, pode profetizar na igreja, desde que ela esteja com véu. Faz sentido para nós hoje? Não. O véu hoje na nossa cultura brasileira não representa absolutamente nada. Então, eliminamos o elemento cultural, mas ficamos com um princípio, ou seja, de que Deus fez o homem e a mulher distintos e que deu diferentes papéis que devem ser respeitados. O homem é o cabeça, a mulher é a sua ajudadora, a sua companheira. O véu simbolizava isso naquela época, não simboliza mais hoje, não tem o menor sentido. Então, eliminamos a expressão cultural e ficamos com o princípio que é atemporal, para usar a palavra top que você usou aí. Entendi. Mas isso em questão de... Porque a Bíblia não fala sobre coisas que mudaram aqui, né? Sobre mulher, trabalho, sobre homossexual, sobre casamento entre... Fala muito, não é pouco não. Fala muito. Mas tem essa discussão de, inclusive, padres ou pastores falar que a Bíblia precisa ser atualizada e tal. Então é equivocado. Já ouviu isso daí, né? Já. Eu acho que é um equívoco muito grande, porque a Bíblia tem muitos princípios relacionados com essas questões que hoje marcam realmente a discussão da nossa sociedade. Aborto, casamento homoafetivo, que mais? Ideologia de gênero, né? Isso aí. Tudo isso a Bíblia tem alguma coisa a dizer. Não na forma detalhada, uma vez que algumas dessas coisas não eram em si uma questão. Por exemplo, a questão do aborto. A Bíblia não tem um mandamento dizendo não abortarás, mas ela ensina que desde a concepção o feto é humano e que nós não devemos matar o nosso semelhante. Aí você junta as duas coisas, não há aborto. A gente entende que uma vez que houve vida, houve a concepção que há vida, a partir daquele momento, se você matar aquilo ali, aquele ser, você está tirando uma vida humana, você está quebrando o mandamento, não matarás. Então, mesmo que a Bíblia não diga não abortarás, mas ela diz não matarás e diz que o que está no ventre da mãe é um ser humano. Então, é um exemplo. A questão do casamento. A Bíblia é muito clara a respeito do casamento. A partir da criação do ser humano, né, Deus criou um homem, criou uma mulher, colocou os dois juntos, mandou que multiplicasse, enchesse a terra. Daí você pode extrair alguns valores, né, do tipo de casamento. O casamento, biblicamente falando, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele não é poligâmico, mas ele é monogâmico, embora depois isso foi sendo deturpado, não é? Mas os princípios estão todos lá. Com relação à questão da homoafetividade, a Bíblia traz princípios também. O que é errado é quando a gente transforma isso no pior erro do mundo e no pior pecado do mundo, como se fosse a única coisa que a Bíblia tem uma posição contrária. Toda vez que a Bíblia fala da homoafetividade, fala no contexto de outras coisas também. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, quando está lá numa lista de outras atitudes que não são consideradas aceitáveis diante de Deus, mas não está só, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Às vezes o pessoal faz disso aí um cavalo de batalha e esquece que a idolatria, a ganância, a maldade, o ódio são também atitudes sobre as quais a Bíblia se pronuncia. Mas que ela se pronuncia sobre essas coisas, ela se pronuncia. Agora precisa
Quer saber uma área que eu acho difícil achar um princípio bíblico? Inseminação artificial. Nem pensar naquela... E vamos fazer agora, né? Eu e minha mulher. Porque eu fiz uma operação e congelei o sêmen. Então, vai ser inseminação. Não tem, né? Se você me perguntar, pastor, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu digo assim, ela não diz nada diretamente. Mas ela diz o seguinte, ter filhos é uma coisa boa. Então, o fato de que você está usando recursos, os recursos que você tem para ter filho, isso aí é bom. A tecnologia em si é boa. Ah, é? Ah, claro. Deus deu inteligência ao homem para descobrir. Não tem nada na Bíblia falando sobre tecnologia ou avanço. A única coisa que eu diria num caso de inseminação artificial é se o sêmen que vai ser usado não é o do marido. Ah, sim. Que aí fica complicado. Agora, se é o sêmen do marido que vai ser colocado na esposa, só muda o meio. Mas é como se fosse a prática normal do casamento. Então, eu não teria... Você vê, eu não tenho uma descrição exata, detalhada disso, porque isso nunca foi um problema na época da Bíblia. Mas tem princípios que eu posso aplicar e dizer, Deus abençoe, vou orar por você para que dê certo. Né? Esse seu desejo é um desejo maravilhoso. Hoje em dia tem gente que não quer nem saber de ter filho, não sei porquê. O pessoal casa saudável, não sei porque não ter filho. Eu tive 4, só não tive mais porque o parto, a gravidez do número 4 foi um pouco complicado, né? Então, para poupar a mãe. Então, mas você está fazendo a coisa. Eu não sabia, cara. Eu vou orar por você. Que Deus te abençoe e tudo corra bem, viu? Amém. E a internet ajuda nessa... espalhar essa mensagem, né? Coisas que na época bíblica o pessoal não podia nem imaginar um jeito de... A pessoa tinha que ir para o lugar, né? Para espalhar o evangelho. Você sabe que tem uma comparação muito interessante. A descoberta da imprensa... não, vou colocar ao contrário. As redes sociais estão hoje para o andamento do evangelho na mesma proporção que a descoberta da imprensa como é o nome do Gutenberg estava para a reforma protestante. Veja só, se Gutenberg não tivesse descoberto a prensa móvel que permitia a reimpressão rápida de muita coisa, as 95 teses de Lutero estariam presas até hoje nas portas do castelo de Wittenberg. O que Lutero fez? Pegou a invenção de Gutenberg, panfletou a Europa toda com as suas ideias, e foi isso que deflagrou a reforma em nível continental. Hoje, as redes sociais exercem o mesmo papel. Hoje eu gravo um sermão, gravo uma entrevista, a gente não tem ideia do alcance que isso pode ter. No outro lado do mundo, no Japão, uma pessoa vai assistir. Isso é maravilhoso. Pro bem e pro mal também, bem né? Pro mal. Bem pro mal. Quais são suas perspectivas sobre o futuro do cristianismo em um mundo cada vez mais globalizado e diversificado? Eu só sei o seguinte, que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Deus sempre vai ter um povo para o louvor da sua glória. Que formato isso vai ter nos próximos anos, eu não tenho a menor ideia. Há cerca de 100 anos atrás, 200 anos atrás, o pastor para pregar, ele tinha que botar uma toga genebrina preta e usar uma peruca branca. Ah, é? Era obrigatório. Hoje em dia a gente prega de peruca calça jeans. Branca já tá usando. Que é peruca, pra quem não tá vendo, isso daí é peruca. Hoje em dia a gente prega de calça jeans e camiseta escrita I love Jesus, né? Ou com a cara do Mickey, né? Exato. Então, eu não sei qual vai ser a cara da cristandade daqui, eu não vou nem dizer 50 anos, daqui a 10 anos, eu não sei qual vai ser a cara da cristandade. Mas uma coisa eu sei, que sempre haverá um povo que ama o Senhor Jesus, que ama a Bíblia, que quer espalhar o evangelho pelo mundo, abençoar as pessoas. Isso aí eu tenho certeza que sempre vai haver. Agora, a forma em que isso vai acontecer, não tenho ideia. Eu descobri recentemente a inteligência artificial, eu não sabia. Eu não sabia. E, olha, mão na roda para você fazer pesquisa, para você entrar se aprofundar em determinadas áreas. Eu estou aposentando alguns livros meus, viu, depois disso aí. É mesmo? Ah, sim, fantástico. Está usando o quê? O ChatGPT? ChatGPT, sem dúvida. Eu personalizei um chat, é possível fazer a personalização, não é?
carreguei na memória dele todos os meus livros, artigos, cursos e tudo mais. E eu, quando quero estudar um assunto ou escrever sobre um assunto, é só consultar. E é muito mais assertivo, né? Quando E na hora, porque ele vai consultar meu material, somente meu material, para eu saber o que eu disse sobre aquele assunto alguma vez, não é? Entendi. E é fantástico. Poupa muito tempo de pesquisa, tudo, é fantástico. Qual conselho você daria para jovens que sentem um chamado para o ministério pastoral? Veja só, na área de vocação, nós dizemos que a convicção pode ser formada a partir de 3 coisas. Primeiro, você tem que querer, isso é chamado de o chamado interno. Você tem que querer. Baseado em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, se alguém deseja ser bispo, presbítero, pastor, excelente obra almeja. Você tem que desejar no coração. Segundo, a sua igreja tem que ver isso, a sua comunidade, sua liderança tem que olhar para você e dizer, puxa, você tem jeito para isso, você tem queda para isso. E o que é que a liderança tem que ver em você? Você é líder, que você fala bem, que você gosta de gente, tem que gostar de gente. Para você seguir a carreira pastoral, você tem que gostar de gente. Que no zoológico de Deus tem todo tipo de bicho, Rogério, todo tipo. E o pastor tem que lidar com tudo isso. Então você tem que gostar de gente. Terceira coisa, as circunstâncias. Você quer, você tem o jeito para isso, mas você é arrimo de família. Você está trabalhando, tem um trabalho porque você sustenta sua mãezinha, só tem ela, você não tem irmãos, não tem ninguém, sua mãe é viúva, é órfã de pai e mãe, não tem nada. Então você não pode largar sua mãe para fazer um seminário, entrar num curso teológico para ser consagrado pastor. Então é uma maneira de Deus estar dizendo assim, pelo menos ainda não é a hora. Não é que você não vai ser, mas ainda não é o momento. Então, chamado interno, chamado externo e as circunstâncias. Essa é a resposta. Como você vê a relação, aqui a Marina, como você vê a relação entre o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia? Continuidade e descontinuidade. Continuidade porque sempre foi um mesmo povo, Deus sempre só teve um povo. Esse povo no Antigo Testamento era a nação de Israel, no Novo Testamento é um povo espiritual, composto de crentes de todas as nações. Então, sempre foi o mesmo povo. A salvação sempre foi a mesma. O judeu piedoso do Antigo Testamento, ele era salvo pela fé no Messias que haveria de vir e que ele contemplava ali no sacrifício, no altar. Hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio há 2000 anos atrás. Então, a fé no Antigo Testamento apontava para frente, olhava para frente, e a fé hoje ela olha para trás. Jesus estava por vir, mas ele agora já veio. Então, ele está no meio dessa divisão. Então, existe uma continuidade nisso. A descontinuidade é que esse mesmo evangelho ele foi ministrado de formas diferentes. No Antigo Testamento, em sombras, tipos, figuras, realidades alegóricas, e no Novo Testamento, uma vez que Cristo veio, sendo ele aquilo que era o alvo de tudo que tem no Antigo Testamento, essas leis passaram. As leis cerimoniais, sacrifício, sacerdote, tabernáculo, todas aquelas leis que tem no Antigo Testamento que o judeu tinha que fazer, isso aí parou. Nós hoje servimos a Deus em espírito, em simplicidade. O culto evangélico, cristão hoje, ele é simples em contraste com o culto do Antigo Testamento, tinha todo aquele aparato, não é? Então, é uma relação de continuidade e descontinuidade, dependendo de que aspecto você está querendo falar ou conversar.